uma mensagem um tanto quanto complexa. Então eu preciso de muito a sua atenção como presente nessa noite. Amém? Glória a Deus por isso. Abra comigo, você que pode aí, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, o verso é o de número 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso número 23. Olha o que o texto diz. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o quê? O fará. Amém, meu amor. Obrigado. Pai amado, a sua mensagem ela é poderosa. E o desejo do nosso coração nessa noite é ouvir o Senhor falar. Acima de tudo, Senhor, nós abrimos o nosso coração, os nossos ouvidos espirituais, naturais, para que a sua mensagem possa penetrar na nossa vida, na nossa alma, Senhor. Ela é poderosa o suficiente para transformar-nos, Deus, a ponto de fazer com que as pessoas olhem e esqueçam do nosso passado, a ponto de olhar para nós e não entenderem de onde nós saímos e onde o Senhor está nos levando. É a Tua palavra que tem esse poder, por isso nos construi em nós, Senhor, a Tua vontade, em nome de Jesus. Hebreus, você que leu aí, abra um pouquinho para frente, Hebreus capítulo de número 11, o verso é o de número 3. Hebreus 11, o verso de número 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis ou invisíveis. Esse texto aqui ele vai ser um complemento para aquilo que nós vamos trabalhar nessa noite, e no final dessa mensagem você vai entender o porquê Deus quer nos compartilhar isso. Preste atenção que nós ministramos várias coisas sobre a criação e o propósito da existência humana. O porquê nós fomos criados, eu acho talvez é um dos níveis mais baixos da ignorância humana. Eu creio que o propósito da nossa existência, se ele é discernido em Deus, nós vamos encontrar a razão da nossa alegria, a plenitude da felicidade do homem, o motivo para batalhar todos os dias, o motivo para levantar de manhã. Alguém sem motivação suficiente para levantar de manhã, ele não tem um motivo real pelo qual ele morreria. Talvez se alguém te perguntar por qual o motivo que talvez faria com que você entregasse a sua vida, talvez você olharia para tua esposa, para o teu esposo, para a vida dos teus filhos, e olha lá, e no momento do confronto, talvez isso entraria em xeque, porque a capacidade do ser humano entregar a vida, ela é muito rasa. Tem duas coisas que o ser humano ele não consegue se suicidar, cientificamente falando, que é o afogamento e o fogo. Por quê? Porque o corpo ele resiste à morte. Então alguém que se jogar numa piscina, acredite, no mínimo ele vai boiar na hora que faltar ar. E alguém que cai numa fogueira, ele vai sair correndo. O corpo, o instinto de sobrevivência faz com que ele faça isso. Então a motivação da morte, ela muitas vezes ela é a mesma motivação da vida. Então se eu tenho um motivo para viver, pode ser que esse mesmo motivo seja o qual eu entregaria a minha vida. Ok? Então a razão da nossa existência, ela faz muito sentido quando nós encontramos a plena felicidade. E é naquele lugar que você se sente feliz,
plenamente, existe uma grande probabilidade de ser aquilo que Deus te chamou para fazer, né? Certa vez a pastora estava ministrando e alguém falou para mim: olha lá, preste atenção nela cantando. Eu falei: tá, o que foi? Olha a alegria no rosto dela. E ele falou assim: ela está fazendo exatamente aquilo que o Senhor chamou ela para fazer. Então, quando alguém é pleno naquilo que faz, tudo aquilo à sua volta identifica aquilo, porque existe uma conexão céu e terra, corpo e espírito. A alma resplandece quando o espírito está conectado ao Espírito de Deus, o corpo responde a isso com seus desejos e a alma jubila e descansa no Senhor. Aleluia, querido. Olha o processo, esse processo do visível, do invisível que se tornou visível, ou o visível veio a existir pelo invisível aqui que o escritor aos Hebreus fala. Esse mesmo processo ele foi feito na criação. Zacarias capítulo 12, verso 1, parte B do versículo, diz assim: o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. O mesmo texto escrito, talvez, a quem escreveu o Efésios, Paulo escreve, ele fala assim: e ele nos elegeu nele, fomos eleitos nele, desde antes da fundação do mundo, para sermos duas coisas, ele relata: santos, irrepreensíveis em amor. Agora perceba que santo e irrepreensível é duas palavras distintas, que nos leva a entender algumas vontades de Deus na criação. Santo, ele quer dizer separado. Você foi separado por Deus. Jeremias diz isso muito claramente. Você foi separado por Deus. Separado por quê? Para um propósito, para uma vocação, para algo que Deus criou você para que você faça. E todo aquele que não faz a vontade de Deus na terra, na verdade, ele é um motivo de tropeço para quem deseja fazer. É um peso morto na existência. Então o que ele está falando assim: vocês nasceram para ser santos, separados por Deus e irrepreensíveis. Aqui antes da fundação do mundo, Deus criou o homem, o espírito do homem, para que ele se tornasse um ser irrepreensível. O que é alguém irrepreensível? Alguém que não tem motivo de repreensão, ou seja, alguém que não erra, alguém que não tem mazelas na vida, não tem sujeira na sua vida e nas suas vontades. O Senhor te criou para ser pleno na vontade de Deus, amém? Então Ele te criou para ser irrepreensível. Mas tem muito santo que precisa de repreensão. Nós necessitamos de repreensão, porque Deus, Ele trata daquele que Ele ama. Ele corrige quem o quê? Quem Ele ama. Então todo santo, ele precisa de repreensão, e toda repreensão vai trazer uma correção na rota. Você corrige um filho quando ele erra a rota. Qual é a rota? O caminho direito a seguir. Amém? Você está criando, você está induzindo, ou você ensinando e instruindo a criança no caminho que se deve andar. Um texto muito falado por todos nós. Às vezes a pessoa vive uma vida torta, a vida inteira torta, e de repente leva a criança no balé, escreve lá: ensina a criança no caminho que se deve andar, e nunca mais tal. Mas o judeu, quando ele lê esse texto, ele interpreta que a instrução, ela vem pelo exemplo e não somente pela verbalização dos desejos do coração. Então preste atenção: eu instruo a criança no caminho que ela deve andar como? Caminhando. Por isso que o texto de Provérbios, ele fala assim: inculca na cabeça da criança, enquanto ele está deitado, enquanto ele está sentado, quando ele está comendo, quando ele está caminhando, quando ele está na praça, quando ele está dormindo. Inculca o quê? Enfiar na cabeça dele o tempo inteiro a instrução correta. Por quê? Porque eles vão ser desafiados todos os dias a tomar as decisões corretas na vida dele. Então o texto, quando fala ensina a criança no caminho que você deve andar, antes da gente ler para a criança, a gente tem que ler para nós mesmos. O meu filho vai se apaixonar por aquilo que eu sou apaixonado. Ele vai amar o que eu amo. Ele vai caminhar nos caminhos que eu estou caminhando. Do contrário, é misericórdia e provisão de Deus. Mas acredite, ele vai ser uma cópia sua. E aí gera temor no nosso coração, não é? Ai, às vezes dói. Eu falo: meu Deus do céu, será que eu estou fazendo? Será que eu quero que o meu filho caminhe o caminho que eu estou caminhando? É um temor do Senhor sobre as nossas vidas.
Então o processo na criação, ele faz todo sentido quando eu entendo que antes, como o texto aqui de Efésios e Zacarias fala, antes que o Senhor formasse qualquer coisa, antes de tudo isso, Ele forma antes dentro dele. E o espírito do homem é formado através de uma coisa chamada pericorese. Fala comigo, pericorese. Alguém já ouviu esse termo? É o termo da unidade da Trindade. É a dança divina, se assim a gente pode chamar. Põe para mim já. Vocês vão entender isso agora. Olha lá. Aquele desenho vocês já viram. Viu ou não viu? Não, acho que dá para ver, tá todo mundo, dá para ver. Preste atenção nisso. O que é pericorese? É a dança divina, é a unidade, é a unidade íntima, é a razão mais íntima onde a Trindade se relaciona. Pericorese, prostoteon. Agora, preste atenção naquele desenho. Aquele lá é o mais conhecido, esse aqui eu acho que colorido dá para a gente entender melhor. Deus no centro, Deus, olha que o desenho está falando. Deus é o Filho, é Espírito e é o Pai, ok? O Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Pai é Deus. Ele tanto é o Filho como o Filho é. Agora olha que interessante, o Pai não é o Espírito e o Espírito não é o Filho não é o Pai não é o Filho não é Espírito e o Espírito não é o Pai. Olha que interessante. Agora o termo pericorese, ele traz a essência como se fosse uma dança divina. O que é uma dança divina? E tem outro termo que vai fazer junção a esse termo, que chama prostoteon. Fala comigo, prostoteon. É a interpenetração do divino, quando um conhecia o outro no mais profundo do ser. Olha que Provérbios capítulo 8, verso 22 diz: o Senhor me possuía antes, no mais íntimo, antes que Ele formasse todas as coisas visíveis, antes que Ele formasse no início das suas obras mais antigas, Ele me possuía. Esse é o termo usado para esse termo pericorese, a dança divina, onde o Deus Pai, ele se move com o Deus Filho, com o Deus Espírito, e há uma interpenetração de um ao outro, onde um possui o outro, e o outro possui um, e o Pai possui o Filho possui o Pai, e o termo diz que o Pai entra dentro do Filho, e o Filho entra dentro do Pai, e o Senhor me possuía no início, antes das suas obras mais antigas. E possuía, no original, não está falando da possessão que a gente conhece. Não é a possessão de um espírito nem um corpo. Não está falando da possessão de autoridade. Eu possuo algo, eu possuo essa caneca. Não está falando isso. Está falando do termo original de entrar dentro. O Pai entra no Filho, o Filho entra no Pai e o Espírito Santo entra nos dois. Uma dança divina. E agora, só para você entender, a gente precisa começar a conhecer o quê? Não somente aquilo que os nossos olhos veem, mas aquilo muitas vezes que nos levou a estar no momento de hoje. Quem já se perguntou de onde vem Deus? Eu já passei dias com enxaquecas profundas e intensas só por fazer essa pergunta. Deus criou todas as coisas na nossa imaturidade na fé, no nosso início da nossa caminhada. Quem já falou para Deus, Deus é muito injusto, matou Moisés em cima do monte, 40 anos com aquele povo lazarento lá, tudo reclamando, aí chega em cima do monte, Deus mata Moisés. Isso é muita injustiça demais.
Tem coisas que a gente não compreende e não cabe a nós compreender. Como eu sempre falo para vocês, Deus ele é para ser experimentado. Provai de mim e vê que eu sou bom. Provai e vê de que o Senhor é bom. Deus é para ser provado, experimentado, não para ser explicado. Mas algumas coisas que nos levam a entender vai fazer a gente desfrutar daquilo que Deus tem para a nossa vida. Perceba que essa dança divina que eu estou relatando para vocês, ela tem um propósito e ela teve uma eficácia antes das obras mais antigas. Em cada relacionamento íntimo entre Deus, o Pai e o Filho, uma coisa era promovida. Deus gerava os espíritos. Perceba que é o mesmo termo usado na necessidade humana e na condição humana para gerar filhos e filhas. Olha só, Gênesis capítulo 2, verso 7. E Deus formou o homem do pó da terra e soprou no homem o espírito do homem. Então existe uma pericose, uma pericorese homodivina na vida do homem também, na formação do homem. Então Deus se relacionava intimamente entre a trindade divina, gerava os espíritos, inclusive o espírito do homem, e aqui, a partir daqui, se estabelece o modelo da criação humana, pericorese homodivina. Por que esse termo? É uma pericorese usada de forma da necessidade do homem para a gestação e procriação do homem. O homem, ele entra no íntimo da sua esposa e gera um ser. Agora, por que homodivina? Existe um propósito nisso. Por quê? Porque o homem e a mulher é capaz de gerar um ser, mas esse ser, ele só consegue gerar vida, ter vida, se o Espírito Santo de Deus, a despeito daquilo que acontecia antes da fundação das coisas mais antigas, se achegar diante daquela criatura, aquela criação, aquela primeira criação, aquele óvulo fecundado, e soprar o quê? Fôlego de vida, ou espírito do homem, que foi gerado na íntima relação do Pai no Filho, do Filho no Pai, do Espírito Santo na vida dos dois na eternidade. Amém? Se os momentos acontecem antes de Gênesis capítulo 1, verso 1, a possuir um ao outro para gerar o espírito do homem, dessa dança, dessa íntima comunhão de Deus. Agora, o homem entra na mulher e cria um ser, e o espírito do homem, ele é chamado de Neshama, o espírito do homem, que ele é gerado lá antes da fundação do mundo. E tem, como nós lemos aqui o texto de Paulo, ele fala o seguinte: o mesmo Deus da paz santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros, irrepreensíveis. O mesmo termo que Deus usou no outro momento, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. O espírito de vocês seja conservado íntegro e irrepreensível. E a alma de vocês também seja conservado íntegro e irrepreensíveis. Agora, como o homem foi criado, o espírito do homem e uma massa terrena. Deus cria uma massa, forma o homem do pó da terra e sopra o espírito. E aí existe uma combustão chamada alma vivente. Agora, o que nós precisamos entender, que eu quero levar vocês agora ao rumo dessa mensagem, está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 32, não precisa abrir. O espírito do profeta, ele está sujeito a quem? Ao próprio profeta. Preste atenção nisso, que aqui você vai entender muita coisa.
A gente tem a tendência a achar que as vontades de Deus, elas são realizadas na nossa vida pela simples autoridade de Deus. E nós estamos enganados nisso. Porque o texto de 1 Coríntios, Paulo está falando assim, ó, o espírito do homem, ele é sujeito ao próprio homem. O que ele quer dizer com isso? Que o meu espírito, criado por Deus, ele tem o desejo de fazer a vontade de Deus. O meu corpo, criado na terra, ele tem o desejo de quê? Praticar os desejos naturais da terra. Agora existe algo nesse meio termo que toma as decisões na nossa vida. O que é? A nossa alma, o nosso ser, o nosso intelecto, a nossa vontade, a nossa razão, as nossas emoções. Tudo isso é o que faz você decidir aquilo que você quer fazer ou deixar de fazer. Paulo diz muito claramente isso, ele fala assim, ó, o que eu quero fazer, de fato eu não faço, e aquilo que eu não quero mais fazer, eu acabo cometendo. O que ele está falando? O meu espírito, ele pende a fazer a vontade de Deus, mas a minha alma, muitas vezes, ela dá razão para o meu corpo, os desejos e as minhas emoções. Então aquilo que eu quero fazer, muitas vezes não faço, e aquilo que eu não quero, muitas vezes eu caio cometendo. Ó miserável homem que sou. Está entendendo ou não? O espírito está sujeito ao profeta. Agora anote isso no seu coração. Você não faz nada sem que você decida fazer. Você não faz nada sem que você antes decida fazer. Todo pecado que você comete no teu corpo antes, na tua alma, você já cometeu. Quando alguém caiu em pecado, pode ter certeza que aquele pecado que ele cometeu antes, ele já havia cometido na sua própria alma, decidindo aquilo que vai fazer. Deus julga a alma. Deus pesa o espírito, e aqui é muito interessante. Mas antes que o cálice transborde, fala comigo, o cálice transborde, ele te tira da terra. Eclesiastes 7,17 diz assim: não seja demasiadamente ímpio, nem louco, para que os seus dias na terra sejam interrompidos, ou para que você não morra fora de tempo. Olha que interessante. Não seja demasiadamente ímpio, ou não seja também por demais louco, para que os seus dias não sejam tão curtos na terra, ou que Deus não te tire da terra dos viventes. Por que ele está falando assim? Querido, deixa eu te falar algo. O cálice, quando a Bíblia diz que o cálice transborda, ela está falando, ela tá generalizando todas as áreas da sua vida. Quando ele fala assim, o óleo desce sobre a cabeça está falando sobre a ovelha, desce sobre a cabeça. Aí depois ele diz assim, e o meu cálice transborda. Ele está falando que o cálice, ele transborda de vários aspectos, transborda de alegria. A presença de Deus transborda você de alegria, de felicidade, de plenitude, de vida você é transbordado. Quando o Espírito Santo tem uma íntima relação contigo, você transborda daquilo. O que a Bíblia está falando é disso, mas também traz uma conotação a respeito dos pecados que cometemos e da vida louca que nós vivemos. Não seja demasiadamente ímpio. Quem é ímpio? É quem pratica o quê? A impiedade. Todo ímpio é aquele que pratica a impiedade. Toda pessoa ímpia que não conhece a Jesus, ela é julgada pela impiedade que pratica, falta de misericórdia, falta de amor, de compaixão. Agora, não seja demasiadamente também louco, para não morrer fora de tempo. Sabe o que é isso? A Bíblia está falando de alguém que vive uma vida de pecados consequentes ou pecados reincidentes. Pessoa que vive uma vida longe dos caminhos do Senhor e permanece naquela vida, ainda que seja lhe apresentada uma vida nova com Jesus, o Evangelho.
O que Paulo está falando assim, cuidado com a loucura que você pratica. Paulo não, Eclesiastes, o sábio. O que ele está falando é o seguinte: cuidado com a loucura que você vive, porque o teu cálice pode transbordar. Já viu alguém falar de pecado de morte? Nós já ouvimos esse termo, talvez você não está lembrado agora. Há quem diga que o pecado para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Só que o texto não fala que é um pecado para a morte, ele fala que é um pecado que não há o quê? Perdão. O que é o pecado para a morte? É o último pecado que você comete antes da sua morte. É quando o cálice de fato transborda, e o cálice enchendo, a gente não tem consciência. E é o grande problema da nossa vida, é que a gente vai vivendo uma vida, enchendo o cálice da nossa vida, sem entender que pode ser o último dia da nossa existência ali, e não compreender que nós não somos donos do nosso futuro, e a Bíblia diz que nós não conseguimos acrescentar um côvado na nossa vida. Um dia, um segundo, um passo, um palmo, 1 milímetro na nossa vida a gente não é capaz de acrescentar. Então a gente não sabe o dia da nossa senha, qual é o momento da fila que nós estamos, em que posição nós estamos, qual que é o número da senha que será chamada, ou o nível do nosso copo de misericórdia. E a gente vive uma vida dissoluta nas loucuras da nossa vida. É verdade ou não é? E o cálice está enchendo. Quando Jesus fala para Pedro, Pedro, tem que perdoar. Ah, mas quantas vezes? Já perdoei demais. Ele fala 70 vezes 7. Ele não está te dando um número específico, mas ele está falando, tudo tem limite, Pedro. Não vive uma vida dissoluta. Paulo, quando fala para Timóteo, vem antes que o inverno chegue. Corre, pega os pergaminhos, pega o meu manto, pega tudo e corre para cá antes que o inverno chegue. Por quê? Porque vai chegar uma nevada e talvez você não chegue antes da minha morte, ou antes que o meu cálice se transborde. Ele está falando, corre para cá, mas deixa eu te adiantar, tem um rapaz que chama Alexandre o Latoeiro. Alexandre o serralheiro, né, nos nossos dias. Cuidado com esse cara, que esse cara é ruim. Paulo, um homem que perseguiu os cristãos, que agora se tornou o maior evangelista, o maior missionário da terra, o cara que mais exerceu misericórdia, foi chicoteado, foi apedrejado, foi submetido às piores torturas que um ser humano talvez poderia ser submetido. Agora ele está falando, tem pessoas que você tem que evitar. Sabe por quê? Porque tem pessoa que erra, se apresenta. Deus tem misericórdia para a tua vida. Jesus te ama, tem um plano maravilhoso na sua vida, mas a pessoa não muda a rota do destino, não muda a rota do caminho. Essa palavra, ele está falando, é para aqui, esse texto que eu estou usando, nós estamos falando para nós. Tessalonicenses era uma igreja. Então essa palavra não vem para o ímpio que pratica a impiedade, vem para nós que praticamos a injustiça. O ímpio não pratica a injustiça, o ímpio pratica a impiedade, o justo pratica a injustiça. Então nós que somos justificados pelo sangue de Cristo, temos que tomar cuidado com as nossas práticas, com a nossa mudança de vida, com a restauração dos nossos princípios e valores. Por quê? Porque ele está alertando que vai chegar um momento onde o cálice vai transbordar, e talvez, e só talvez, diante do tribunal de Cristo, lá na eternidade, vai aparecer, talvez como um telão, usamos como ilustração, tudo aquilo que nós praticamos na nossa vida. E Paulo está advertindo, seja santo e irrepreensível no seu corpo, seja santo e irrepreensível na tua alma, seja santo e irrepreensível no teu espírito. Então não dá para viver uma vida com Deus e uma vida paralela sem Deus ao mesmo tempo. Não dá a servir testemunho dentro da igreja e servir de falso testemunho lá fora. Não dá para viver uma vida no espírito dentro da igreja e uma vida na carne fora da igreja. Porque Deus julga a alma, Ele pesa o espírito, e antes que o cálice se transborde, Ele tira você da terra. Qual que é o princípio da sabedoria? Quem sabe? É o temor a Deus. E a falta de temor faz o que? Com que a gente viva louca e desesperadamente.
Abre comigo 1 Coríntios capítulo 15, um pouquinho para trás, um livro para trás. 1 Coríntios capítulo 15, perdão, alguns livros para trás. O verso de número 44. Pode ir do verso 43. O texto diz assim: semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se no corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também o quê? Se há um corpo natural, há um corpo espiritual. E aquilo, pode fechar sua Bíblia. Aquilo que nós plantamos no mundo natural, a gente colhe onde? No reino do Espírito, na eternidade. Agora preste atenção nisso. A lei da recompensa, ela é natural e sobrenatural. Por quê? Porque Paulo está falando que aquilo que a gente semeia no corpo natural, a gente ressuscita como corpo espiritual, e aqui a gente colhe no mundo do Espírito, na nossa eternidade. Mas existe uma porção que você vai colher nessa terra. Então aquilo que você faz, você colhe. O detalhe é o seguinte: aquilo que você planta, você colhe, e você colhe na medida da tua semeadura. A semente, a espécie que você vai colher, ela é segundo o quê? A semente que você planta. E o detalhe é o que? Quando a gente teme o processo, teme o tempo e acha que o nosso tempo está demorando muito, é porque a semente que a gente plantou, ela tem um tempo para ser colhida. Se eu planto um maço de alface, eu vou colher esse maço em o quê? 20 dias, hoje em dia, com tanta química. Agora, se eu plantar um eucalipto, eu vou poder serrar aquele tronco em quantos anos da nossa vida? O Marcelo, um amigo meu, ele tinha eu não sei se pode falar de plantação, mas ele começou a plantar aquelas árvores que é seringueira, que faz borracha, né? Ele falou que é 70 anos para a primeira extração. Eu falei, mas e aí? Ele falou, não, eu estou fazendo para os meus filhos. Preste atenção, aquilo que você planta, você colhe uma porção na terra e 90% dela na eternidade. Agora o detalhe é, qual é a espécie que você tem plantado? Qual que é a semente que você tem plantado nesses dias? Porque Paulo está falando assim, que aquilo que eu semeio no corpo, eu colho no meu corpo, mas no meu corpo espiritual. Mas tem semente que eu colho na própria terra, no mundo natural, no mundo terreno. E aquilo que eu planto, depende da minha semeadura, eu vou colher num tempo muito curto da minha vida. Mas de repente a semente que eu planto, os meus filhos vão colher. E agora aqui está um grande problema. O que você tem plantado? Tem pecado que a gente comete que a gente não vai ver o fruto dele, mas os nossos filhos vão colher frutos amargos. E misericórdia por isso, porque a Bíblia diz que os nossos filhos colherão, os nossos netos colherão, e talvez os nossos bisnetos colherão toda a maldição que a gente planta na nossa vida. Mas as misericórdias do Senhor alcançarão até 1000 gerações, ô glória! Está entendendo? Mas existe um cálice na nossa vida que está enchendo, e se a gente não cuidar do plantio que a gente tem feito, não somente no nosso corpo físico, mas na nossa alma e no espírito, porque a Bíblia diz que o espírito vai ser pesado por Deus, por conta das suas intenções em praticar a vontade de Deus. O nosso corpo, ele vai ser jogado no pó, porque do pó ele veio, mas a nossa alma vai ser julgada diante do Senhor. E o pecado que a gente comete, ele produz fruto. E a consequência do pecado, a consistência ou o pecado praticado loucamente na nossa vida, uma vida vivida loucamente, ela pode antecipar os nossos dias na terra e gerar frutos para as próximas gerações colherem. Vou te dar um exemplo. Você matou, você é julgado, certo ou errado? E talvez você vai preso no outro dia, porque você cometeu um assassinato.
Mas tem pecado que está tão oculto dentro do nosso coração que ninguém sabe, mas Deus sabe. E muitas das vezes, se nós não colhermos, esse pecado vai ser a dívida que a gente faz. Se a gente morre, você acha que o governo vai lá e assina um cheque quitando a nossa dívida? Não. Sabe o que acontece? Os nossos filhos vão ser surpreendidos por um oficial de justiça falando o quê? Teu pai devia, você vai ter que pagar. Está entendendo ou não? Esse processo da nossa vida. O cálice está enchendo e a gente não está prestando atenção. A alma e o corpo morrem gradativamente. Mas o espírito, ele pode morrer instantaneamente. Presta atenção nisso. Adão e Eva no jardim. Adão e Eva, vem aqui, meu bem. Adão e Eva estão no jardim. A Bíblia diz assim: se comeres do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente o quê? Vou refazer a frase só para a gente entender melhor. No dia que comeres, pode ler o texto, certamente o quê? Só que é interessante que se você pegar esse texto em várias outras línguas, ele diz assim, que Adão e Eva estavam no dia que Eva comeu o fruto. Mas na nossa tradução portuguesa de Almeida, ele diz que Eva comeu do fruto e fez o quê? E deu para Adão. Não muda o sentido, o que muda é a nossa interpretação. Sabe por quê? A gente imagina que Adão estava aqui discutindo com Eva, ó, eu vou dar uma mordidinha. Não come não. Ah, eu vou dar. Não, mas se você comer, eu como. Não, mas eu não vou comer, Deus mandou não comer. Não, mas se você comer, eu como. Come primeiro, não, depois eu como. Não. A Bíblia diz assim, no dia que comeres, certamente morrerá. Então o que Adão estava fazendo? Você vai comer? Então come. Por quê? Porque ele estava provando se a serpente tinha razão ou se Deus tinha razão. Porque a serpente falou o quê? Vocês não vão morrer. Eva comeu. Adão ficou olhando para Eva. Perceba, no dia que comer, ele certamente morrerá. Adão viu que Eva não morreu. O que ele fez? Morte no espírito, instantaneamente. No dia que comeres, certamente morrerá. O problema é que a gente não discerne a voz do Senhor na nossa vida e fica abrindo concessões para os pecadinhos que a gente comete. Adão viu que Eva não morreu, o que ele fez? Comeu. Mas no momento que Eva comeu do fruto, ela morreu espiritualmente. No momento que Adão comeu do fruto, ele morreu espiritualmente. E aí a Bíblia diz que Deus chamou Adão no outro dia. Perceba que na criação Deus fala assim, a Moisés fala, e todo dia, toda viração do dia, Deus ia ter com Adão. Mas você nunca vê Deus falando com Adão. Por quê? Pericorese, uma relação íntima entre seres com o mesmo objetivo. Deus se relacionava com Adão tão intimamente que não se ouvia uma voz verbal, porque produzia frutos pelo relacionamento. Mas agora, a morte espiritual, Adão e Eva morrem, e Deus precisa gritar no corpo, quando o espírito já não ouve mais. Adão, cadê você? Eu não consigo mais falar com você intimamente. E aí Deus coloca Adão e Eva fora do jardim. E aí começa a produção da morte. O espírito morre instantaneamente. O corpo e a alma morrem gradativamente. E a gente não identifica. E Paulo está te alertando. Cuide, seja santo e irrepreensível no teu corpo. Seja santo e irrepreensível na tua alma. Seja santo e irrepreensível no teu espírito. Porque o cálice está enchendo a nossa vida. E a gente não sabe qual que é o pecado da morte, a ponto de Deus antecipar os nossos dias nessa terra.
1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz assim, quando ele vai falar da ceia: eis aí a razão, porque no meio de vocês tem muitos que o quê? Estão fracos, doentes, e muitos no meio de vocês já o quê? Dormem. Agora Paulo não está falando tem um monte de gente cansado, com sono, deitado no meio de vocês. Paulo está falando tem um monte de gente morto no espírito no meio da igreja. E está cansado, está fraco e doente, por quê? Porque a morte da alma e do corpo, ela é gradativa. Então você vai ver a pessoa se enfraquecendo. Você vai ver nitidamente a pessoa se afastando de Deus. Se afastando de Deus. Está fraco, começa a se afastar de Deus, começa a se afastar da igreja, começa a se afastar das pessoas, dos irmãos, a ponto de dormir. Por quê? Porque antes a morte acontece no espírito, e o corpo e a alma não subsiste sem o espírito. Por isso que todo centro de umbanda, de macumba, candomblé, você vai ver que existe alguém tocando louvores e existe um espírito possuindo um corpo. Sabe por quê? Porque nenhum corpo, nem uma alma resiste sem um espírito. Então o nosso cálice está enchendo, gente. Vamos encerrar assim? Noite dura, né? Quarta-feira, meu Deus do céu, misericórdia. Vamos para casa orar. Corre, pastor. Corre que eu tenho que pedir perdão hoje. Mas se a gente não falar disso, não faz sentido a nossa existência. Amém, queridos? Se coloque de pé em nome de Jesus. Pode deixar. Isso. Amém. Feche teus olhos, você que pode. Vamos orar ao Senhor. Coloca a sua vida diante de Deus nesse momento. Fala para o Senhor: Senhor, tem misericórdia. Muitas vezes não tem palavras para descrever a sua vida nesse momento. Mas, querido, cuidado. A tua alma decide o que você tem feito do teu espírito e do teu corpo. A tua alma decide se a vontade do teu espírito de praticar a vontade de Deus, de renunciar aos pecados, renunciar às mazelas da vida, renunciar os lugares, os ambientes, renunciar às amizades, renunciar aos vícios, renunciar às práticas, ou se é a vontade do teu corpo que deseja o mal, que deseja os desejos da carne, que sente falta dos desejos da carne, de voltar às práticas que antes você praticava. Você é capaz de decidir, ninguém vai decidir isso por você. E como eu disse para você, talvez você veio aqui cheio de expectativa de ouvir uma palavra que te levasse daqui cheio de motivação para acordar amanhã e ir para a luta. Eu vou te falar algo, essa mensagem não pode não te motivar amanhã cedo, mas pode levar você a alcançar a eternidade que você tanto espera e te afastar de uma condenação que você não desejava. A redenção da humanidade, ela se deve às decisões que você toma hoje, porque no momento que o teu cálice transbordar, não adianta pedir perdão, não adianta mais se arrepender, não adianta clamar misericórdia, porque o dia que o Senhor te tirar da terra, já vai ter um juízo sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça, o que eu fiz da minha vida, o que eu fiz com essa igreja, o que eu fiz com a minha família, o que eu fiz com os meus filhos, o que eu fiz com você, meu amado, o que eu fiz com você, meu irmão, minha irmã, o que eu fiz com a nossa amizade, o que eu fiz com o ministério. E Deus vai te pedir contas também o que você fez. O que você fez com a tua família, o que você fez com a tua vida. Qual é a decisão que você tomou ontem? Se arrependa enquanto há tempo. Simples assim. Se arrependa enquanto há tempo. Porque o nosso cálice está se enchendo. Vai chegar um dia que Ele vai gritar o seu nome.
E você não vai ouvir mais no teu ouvido natural, você vai ouvir no teu espírito, porque o teu corpo já não tem vida mais. E aí você vai ouvir no teu espírito o teu nome. A tua alma vai entender que você está indo para um julgamento, porque a Bíblia diz que o espírito volta para Deus, porque foi Ele que gerou. Numa íntima relação entre o Pai, o Filho e o Espírito. E ali produziu o teu espírito. E há uma conexão fácil do espírito do homem com o espírito de Deus, porque Deus é espírito e fala em espírito. E o teu corpo espiritual, ele tem uma conexão íntima com Deus. E é no espírito que Deus fala. E se Deus está falando em você nessa noite, alegre-se no Senhor, porque o teu espírito ainda vive e ouve, sente a voz de Deus no teu íntimo. Tema o Senhor quando no teu íntimo você não sentir mais o Senhor falando contigo, você não se sentir mais constrangido diante do mal, você não se sentir mais envergonhado quando você errar, você não se sentir mais cheio de temor diante de uma decisão que vai te fazer errar, pecar. É aí nesse momento que você tem que temer. Por quê? Porque talvez o teu espírito já dorme e o Senhor não pode mais falar com você, e a tua carne, a tua alma está passando por um processo de putrefação, de apodrecimento, até o momento que o Senhor te sacar da terra. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Senhor, clame misericórdia, querido. Tem misericórdia, Senhor, da nossa vida. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Tem misericórdia da minha família, Senhor. Me perdoa, Senhor. Perdoa os meus erros, Pai. Perdoa, Senhor, as minhas fragilidades, Senhor. Perdoa os pecados que eu cometo, Senhor, ainda. Ó Deus, aqueles que são conscientes, aqueles que são inconscientes, Senhor. Perdoa os pecados ocultos da minha vida, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, não permita que os teus filhos colham frutos dos teus erros, Pai. Não permita, Senhor, eu quero em nome de Jesus, Senhor, toda maldição, ó Deus, que possa tocar na vida dos meus filhos. Eu interrompo em nome de Jesus no mundo do Espírito, ó Deus, todo fruto, Senhor, de maldição, que os meus filhos possam colher, Senhor, guarda a vida deles, Senhor. Ó Pai, mas eu te peço que a colheita deles seja uma colheita, Senhor, ó Pai, de frutos, de sementes abençoadas que eu plantei. Já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas Meu Deus. pecado. Mas eu sei Aleluia. que no tocante ao Aleluia. meu interior, Aleluia. prazer na sua Amém. Amém. Tu és o meu amor. Amém, queridos. Amém. Quem sente que foi de Deus essa mensagem? Queira o Senhor que nós não precisemos passar por isso. Que o Senhor nos dê uma vida longa e abençoada em nome de Jesus. Amém, querido? Jesus ama, nos ama. Eu amo vocês intensamente, intensamente. O sábio diz assim: procurou o sábio palavras agradáveis, mas ele segue dizendo assim: mas não encontrou, e só disse o quê? Palavras de verdade. É melhor eu falar para vocês que nós vamos prosperar ou que nós vamos viver uma eternidade com o Senhor? Vamos viver com o Senhor, amém? Se o Senhor nos concedeu uma medida nessa terra, glória a Deus por isso. Mas se o Senhor não nos concedeu uma medida abundante nessa terra, que é provisão de Deus, é bênção, é maravilhoso, Ele vai nos dar em nome de Jesus, mas que a nossa alma permaneça irrepreensível, para no tribunal de Cristo Ele nos chamar pelo nome e falar: entra no gozo do teu Senhor, meu Deus. E Ele não se dirigir a nós e falar: aparta-te de mim que eu não vos conheço. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Abra suas mãos assim. Papai amado, Senhor, obrigado por essa noite.
Obrigado, Senhor, porque o nosso espírito ainda ouve a Tua voz e sente o Senhor falar. Obrigado, Senhor, porque o nosso corpo, ele tem suas tendências ao mal, ao pecado. Mas na nossa alma, Senhor, nós temos decidido caminhar com o Senhor e fazer a vontade do Senhor. Que o Senhor nos faça permanecer desse modo, Pai, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo e as misericórdias do nosso bom e lindo Jesus esteja sobre a tua vida e toda a tua família, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus!